Olá, sejam todos bem-vindos ao encontro com o Evangelho, a assistência espiritual online do Centro Espírita União e Fraternidade. E é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, rogando ao nosso Mestre que envie os seus mensageiros para nos ajudar nas nossas necessidades. E vamos nos unindo a toda essa equipe responsável por essa assistência, nos ligando a eles pelo nosso pensamento, pois temos a certeza absoluta de que o pensamento é essa força poderosa que nos liga aos mensageiros. E nesse instante, nós convidamos Jesus e sua equipe para estar aqui conosco, nos amparando, nos fortalecendo, iluminando a nossa mente e o nosso coração, a fim de que todas as reflexões de hoje possam ser consolidadas em cada um de nós e que nós tenhamos essa coragem de colocar em prática esses ensinamentos, para que possamos assim sermos mais felizes, fortalecidos e equilibrados. Vamos envolvendo em muito carinho, desde já a Florinda, que irá trazer para nós as reflexões do Evangelho de hoje. E unidos a toda essa espiritualidade, nós iniciamos dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Olá, é com grande alegria que nós estamos de volta aqui para acompanharmos toda essa assistência espiritual que vai renovando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E hoje nós vamos falar uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versículos 38 a 42, que é denominada a melhor parte. Só para a gente se situar essa passagem do Evangelho, nós vamos lembrando que nessa passagem conta uma história de duas irmãs, Marta e Maria. Essas duas irmãs viviam em Betânia, que era bem próximo de Jerusalém. Quando Jesus visitou a aldeia de Betânia, ele ia sempre nessa casa desses amigos dele. Ele ficou hospedado na casa da Marta. A Marta recebeu Jesus e todos os seus discípulos com muito carinho, com muita atenção, e providenciou para que eles ficassem confortáveis, que tivessem a comida. Servia a todos com muita dedicação, muita alegria, orgulhosa mesmo da presença de Jesus naquela casa. Mas a irmã dela, a Maria, decidiu ficar na sala ouvindo as palavras de Jesus, sentada aos pés de Jesus, dando toda atenção ao que ele estava falando, ao que ele estava ensinando. E Marta continuou na cozinha com os preparativos das refeições, preocupada em servir do bom e do melhor. E a Marta, então, ela desaprovou essa atitude da Maria. E, contrariada, ela foi até Jesus e questionou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Fala para ela que ela tem que me ajudar. E aí Jesus responde com toda a suavidade: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Olha só, né? Marta, com todo o seu carinho, com toda a sua preocupação, ela estava também interessada em se apresentar melhor, em não falhar nas suas atividades, no seu serviço. Mas Jesus, ele veio ensinando que aquilo era importante, aquele serviço sim, mas era uma boa parte. Mas a Maria escolheu a melhor parte.
Então, com todo amor, ele repreendeu a Marta, mostrando para ela que toda a ansiedade, toda a inquietação diante daquelas tarefas, toda aquela atividade, não era mais importante do que ouvir a palavra, os ensinamentos que ele estava trazendo. E ele fala ainda que Maria escolheu a melhor parte e que ninguém poderia lhe tirar isso. Essas duas irmãs, a Marta e a Maria, elas eram irmãs de Lázaro. A gente já conhece esse personagem também bíblico, né? Aquele que foi ressuscitado por Jesus. Esses três irmãos eram amigos de Jesus. E a gente vê isso também no Evangelho de João, que ele fala isso, né? E nos outros evangelhos também nós vamos encontrar muitas passagens em que os três estiveram juntos. Mas nesse episódio específico do jantar na casa da Marta, da Maria e do Lázaro, nós podemos tirar muitas lições. E a Marta, vamos entender a personalidade dela. Ela era discípula de Jesus. Ela estava sempre acompanhando os ensinamentos. Essa aldeia, que ficava a uns 6 quilômetros mais ou menos distante de Jerusalém, eles faziam a pé, iam de Jerusalém para lá, os discípulos, Jesus, então eles estavam sempre em contato. E o Lázaro também. O Lázaro, nós sabemos a história dele, ele era muito doente. E Jesus, ele era muito amigo de Jesus. Então, a Marta, ela é apresentada no Evangelho como uma mulher cuidadosa. Jesus não estava criticando os cuidados dela. Ela talvez tenha sido uma das primeiras mulheres, pelo convívio de amizade com Jesus, a acreditar em Jesus. E ela recebeu Jesus e os seus discípulos com muito amor e servia a todos com muito carinho. E a Maria, que era a irmã, resolveu, queria ouvir Jesus. E a Marta lá agitada para lá e para cá, tentando fazer as suas tarefas e criticando a Maria porque ela estava sem fazer nada, de braços cruzados, sentada aos pés de Jesus, ouvindo. E ainda ela vai e questiona Jesus, fala para ela que venha me ajudar. Aqui nós vamos encontrar dois perfis, ou duas personalidades, ou duas características de muitas das nossas famílias. De um lado, a pessoa que faz tudo dentro de uma casa, e a outra, que também não está muito interessada em arrumar a casa, em fazer as coisas. Mas não é esse o foco da questão. Não é o fato de você não fazer o serviço. E essa passagem do Evangelho não é só para as mulheres que fazem o serviço doméstico, é para todos nós, homens e mulheres que estamos nas nossas tarefas, desempenhando as nossas atividades. Não é somente relativo aos serviços domésticos, mas sim a importância de algumas coisas que nós temos que priorizar na nossa vida. Jesus fala aqui o estado de alma, o estado interior da Marta, que ela estava bem alterada emocionalmente, ela estava com raiva, inclusive, né? Distraída, e não estava estabelecendo prioridades importantes que nós temos que ter nas nossas vidas. Jesus não criticou, ele foi com amor, mostrando também para ela que tudo aquilo que ela estava fazendo estava bom, era boa parte, mas a Maria escolheu a melhor. Então, tudo que nós fazemos com as nossas mãos, com as nossas tarefas, com os nossos trabalhos, pode passar um dia, que vai passar, né? Nós vamos deixar essa vida, tudo isso que nós fizemos, as nossas tarefas domésticas, as nossas profissões, a nossa realização, a nossa carreira, vai ficar. E aquilo que nós estamos aprendendo dentro da nossa alma, ninguém vai nos tirar. É nesse sentido que Jesus corrige o comportamento da Marta. Embora a Marta fizesse tudo para agradar Jesus, o que Jesus queria naquela hora é que ela estivesse em companhia com ele, porque ele vê, essa era a tarefa dele, essa era a missão dele. E o que nós aprendemos com essa história da Marta e da Maria? Primeiro, nós vamos entender que a Marta demonstra aí que as tarefas da vida diária, não só das mulheres, dos homens também, não devem tirar o nosso foco. Então, seja lá que tipo de tarefa for, a profissional, a material, a dos familiares, tudo é muito importante, mas não deve tirar o nosso foco principal da nossa vida real. Qual é a nossa vida real? A vida espiritual. Nós estamos aqui de passagem, tudo isso vai ficar. O que nós vamos levar é o que nós conseguimos
impregnar no nosso espírito. Então, a Marta, ela exemplifica a maioria das pessoas dos nossos dias aí, né? Num estilo de vida superativo, hiperativo, caótico, cheio de tarefas, de programações, de agenda lotada, de compromissos, afazeres diários. E também nós nos perdemos em muitas distrações, que não é o foco da nossa vida. Hoje em dia, então, com internet, com celular, a gente senta um pouquinho para dar um descanso, alguma coisa, e fala, eu vou olhar qualquer coisa na internet. Quando você vê, passaram-se 50 minutos, 40 minutos, uma hora, muitas vezes. Não que as nossas tarefas domésticas ou profissionais ou materiais ou qualquer outro tipo de tarefa que nós fazemos aqui na Terra, elas são ruins. Não, Jesus jamais reprovou o serviço dedicado da Marta, jamais. O problema é que quando fazemos tudo isso, cheios de ansiedade e frustrações, porque nós não somos valorizados ou porque nós não recebemos a ajuda que nós gostaríamos de ter, ou que as pessoas não ignoraram o nosso esforço. Então, Jesus, quando ele elogia a escolha acertada de Maria, ele vai falar dos ensinamentos, da importância dos ensinamentos que ele estava trazendo. Então, quando ele fala que ela escolheu a melhor parte, foi justamente por isso, porque é a parte mais importante. E o que nós também aprendemos dessa história da Marta e da Maria? Que Maria, com toda a sua humildade e simplicidade, ela não retrucou, não bateu boca, não fez nada. Ela apenas nos ensinou, de uma forma muito simples, que estar na presença de Jesus é a maior prioridade da nossa vida. Ela vai, com certeza, depois ela foi lá e deve ter ajudado a Marta com o serviço, ajudou a servir Jesus, mas naquele momento que ele estava fazendo uma pregação, dando uns ensinamentos, ela parou tudo que ela estava fazendo e sentou aos pés de Jesus. E ela aproveitou essa oportunidade única, exclusiva. Ela teve a honra de receber Jesus na sua casa. Olha nós, se nós recebêssemos Jesus nas nossas casas, que ele batesse a porta, a gente abre a porta, cumprimenta Jesus, a gente vai parar tudo que está fazendo. Esteja a casa bagunçada, esteja a comida por fazer, a gente vai dar toda a atenção, vai se sentir extremamente honrado, vai fazer reverência até a Jesus. Então, a Maria teve esse sentimento, essa prontidão em ouvir a instrução que Jesus está fazendo. Isso é fundamental para qualquer um de nós. As preocupações com as coisas desse mundo não devem distrair-nos do que é prioritário. O que é prioritário, de novo, manter-se na presença de Deus, na presença de Jesus. Lembrando sempre que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos um corpo, mas não somos esse corpo, nós somos o espírito. Então, assim como a Maria, nós temos que manter uma preferência mental para aprender as lições que são dadas por Jesus, que foram dadas por Jesus, são dadas diariamente pelos nossos amigos espirituais, submissão total. Então, para de fazer tudo que está fazendo e foca naquilo. Então, muitas vezes nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo e fazemos meio que incompleto uma parte ou outra. Diante dessas distrações, eu falo distração não no sentido de entretenimento, mas na tiragem de foco. Essas distrações da nossa vida diária, nós precisamos focar, concentrar nas palavras de Jesus, silenciando as outras vozes exteriores das pessoas que nos deixam ansiosos, e ficarmos fechados dentro de nós mesmos, em quietude, em humildade, em contemplação. Alguns momentos, não é para passar o dia inteiro nisso, mas quando você for fazer esse tipo de meditação, de reflexão, que seja só isso. É quando nós vamos nos conhecendo melhor. E o que nós aprendemos também com a Maria? A importância de ouvir os ensinamentos de Jesus. Não é só ouvir de ouvido, mas ouvir de interiorizar. A importância de priorizar o evangelho na nossa vida, os ensinamentos, né? Porque isso é a nossa vida diária, né? Nós temos que estar preocupados com as nossas atitudes no dia a dia. A Marta, ela estava preocupada em deixar a casa em ordem, limpinha, para os convidados preparar uma boa refeição.
Jesus não condenou isso, mas ele mostrou para ela que ele preferia mais alimentar o espírito dela do que ser alimentado pela comida que ela estava fazendo. Mas ele não, jamais ele desvalorizaria isso, né? Ele é uma boa parte, mas ele quer oferecer a melhor parte. Boa, tudo bem. Melhor, mais indicado. Então, esse o ensinamento principal aqui é priorizar essa melhor parte das nossas vidas. Que muitas vezes nós nos envolvemos em muitas coisas ao mesmo tempo e nos esquecemos realmente daquilo que é importante para nós. Estar na presença de Jesus deve ser a nossa prioridade. É bom se ocupar com as tarefas da casa, com as tarefas do escritório, trabalhar, ganhar o dinheiro, tudo isso é muito importante. Mas nós temos que ter um momento onde nós vamos cuidar dos nossos espíritos, não só o pai, a mãe, os filhos, cada um faz as suas tarefas, mas tem que ter um momento de priorizar essa melhor parte para todos nós. Vai passar o dia inteiro fazendo estudos? Não, nós temos que cuidar da vida material também, que é a boa parte, mas temos que escolher a melhor parte. Então, fazer de Jesus, fazer do Evangelho a nossa melhor parte, a nossa prioridade. E que nós aprendemos também com essa lição da Marta e da Maria, o perigo das distrações, de você perder o foco, que às vezes nós estamos tão preocupados, tão ansiosos com tudo, que nós acabamos esquecendo dessa parte espiritual. E às vezes temos tantos compromissos, um simples evento, sei lá, um casamento, alguma coisa que tem, a gente passa às vezes meses planejando toda aquela festa, todas aquelas coisas, e vamos deixando tudo de lado. Ou então, às vezes, um concurso que a gente vai fazer, uma prova no colégio, ou qualquer outra coisa, a gente passa meses sem nem se lembrar da nossa parte espiritual. Ou às vezes até um tratamento médico, qualquer outro tipo de coisa relacionada à nossa vida material, ela tem que ser feita assim, porque isso aí é bom para nós. Mas não pode ser o motivo da nossa não pode ser a distração da nossa prioridade. E também nós aprendemos sobre o serviço a Jesus e a dedicação, a fidelidade a esses ensinamentos. Não é fazer um dia e o outro largar. Não é estudar um dia e passar um mês sem sequer comparecer ao culto, à reunião, aos cursos. Não, à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Jesus, nós nos tornamos mais aptos para entendê-lo e para servi-lo, em espírito e verdade, como todo ser e com todas as nossas ações. O serviço da Marta não era ruim, e nem desagradável e nem desnecessário. Ela apenas deixou que a ansiedade e até uma certa vaidade, um certo orgulho, né? Porque ela queria que Jesus olhasse as coisas boas que ela estava fazendo ali na cozinha, arrumando a casa, tudo direitinho. Uma certa vaidadezinha, né? Que tomou o lugar que ela deveria estar em dedicação a Jesus. Então, esse serviço e dedicação a Jesus, ele tem que ser espontâneo em nós, tem que fazer parte do nosso comportamento. Quando nós estamos na presença de Jesus, compreendemos que não é o que fazemos que deve ser considerado o mais importante e valioso. O foco deve estar naquele a quem servimos. Então, agradar Jesus, podemos agradar, no caso dela ali que tinha a presença física de Jesus, era oferecer o alimento. Mas para ele, agradar a ele seria ela ouvir o que ele tinha para falar, escutar com os ouvidos, prestando atenção no que ele tinha para falar. Nós não temos que valorizar em demasia, com vaidade, com holofotes, o nosso trabalho e as nossas aptidões. Não é isso. Nada deve servir ao nosso louvor, à nossa vaidade, ao nosso orgulho, mas tudo deve ser voltado, ser louvado, ser apresentado com reverência até para Jesus. Então, as nossas tarefas diárias, né? As nossas não é para o nosso orgulho e vaidade, é para Ele. Então, se você vai e faz uma prece, ou então você faz uma reunião, muitas pessoas ficam envaidecidas, né? Porque falaram bonito, ou porque fizeram um culto bonito, ou porque fizeram uma palestra bonita, um curso bonito. Não, não é para nós que nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer o melhor para Jesus. Então, aquela palestra bem feita, aquela aula bem feita,
a gente fica, né? Ainda somos assim, né? Nossa, olha, eu consegui fazer, né? Que beleza que eu fiz. Não, não é nós, é para Jesus que nós temos que fazer. E aí vem um ponto importante também na vida da Marta e da Maria, e nas nossas vidas como Martas e como Marias, e os meninos também, né? Porque são duas figuras femininas, mas serve para os dois gêneros, né? Para todos os gêneros. É o equilíbrio nessas nossas tarefas. O que é isso? Quando Jesus falou que Maria escolheu a melhor parte, ele não estava relegando a segundo plano a tarefa doméstica, o trabalho, ou o que teria que ser negligenciado todos os outros serviços materiais, jamais. Tanto na casa espírita, nas igrejas, ou nos cultos que nós frequentamos, de qualquer religião, e na sociedade em geral, né? Há muito trabalho para fazer. É para fazer mesmo a tarefa, né? Não só a tarefa de ordem moral, mas também a material também. E nas igrejas, nos centros, nas casas espíritas, é para fazer o serviço material. E a gente sabe que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, qual é a nossa tarefa? É se dedicar mesmo ao trabalho material. O mundo está aí fora, né? A nossa sociedade, sentindo a necessidade, a urgência é, da, dos trabalhos e da dedicação das pessoas e servir com fidelidade. Mas temos que ter um equilíbrio nas nossas responsabilidades diárias com a nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender, para melhorar. A nossa primeira obrigação, prioridade, é melhorarmos espiritualmente. Então, ok que nós temos um corpo, tem que cuidar desse corpo, tem que alimentar esse corpo, tem que agasalhar esse corpo e tem que proteger esse corpo. Mas o corpo não é mais importante que o espírito. A refeição que a Marta estava fazendo, ela é fundamental, é boa, mas o ensinamento de Jesus é a melhor parte. E aí nós aprendemos também sobre a compaixão e o ensino de Jesus. Apesar daquela aparente repreensão que Jesus fez para Marta, por sua preocupação, pelas ansiedades com as tarefas da casa ali, Jesus mostra compaixão e amor por ela. Ele estava ensinando também para ela, né? Não só para os discípulos ou para Maria, mas para ela também, sobre as prioridades da vida, da nossa vida, né? Portanto, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos devem ter dedicação total a essa prioridade. E não nos deixarmos levar pelas ansiedades, pelas frustrações do nosso dia a dia. Isso serve como um lembrete de que Jesus se importa com todos os aspectos da nossa vida, mesmo a nossa vida material. Mas ele demonstra que nós podemos confiar nele plenamente, dando-lhe sempre o primeiro lugar em tudo que nós fazemos. E agradar ao Senhor é um momento que nós temos que pensar o que nós estamos fazendo com Jesus nas nossas vidas. Ele está lá, ofertando o seu amor incondicionalmente. Mas nós temos que pensar muitas vezes, eu estou quase sempre muito cansado, com todos esses afazeres. Será que eu tenho dedicado um tempo de qualidade para estar a sós com Deus, nas minhas orações? Será que eu sigo a tendência natural das pessoas de hoje em dia de fazer um monte de coisa, um monte de tarefas, e tenho dado pouco valor às coisas poucos vistas, né? Por exemplo, as orações, os estudos, as leituras, as preces de intercessão, a frequência às reuniões, aos cultos, às igrejas, aos centros. Tudo isso faz parte da nossa vida também. Então, a escolha da melhor parte ajudará sempre a priorizar o melhor e ainda vai nos ajudar a ter equilíbrio, paz, para conciliar todas essas nossas atividades aí. Então, quando a gente está equilibrado espiritualmente, nós vamos conseguir fazer as nossas atividades físicas, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa alimentação, trabalhar na profissão, cuidar dos nossos filhos, dos nossos animaizinhos, enfim, fazer tudo aquilo que faz parte da vida material. Mas nós estamos cuidando da parte espiritual também. Apesar de existirem muitas coisas boas, interessantes e benéficas, elas não constituem a coisa boa em si. Saúde, conforto, a nossa carreira,
as posições profissionais, a nossa posição na sociedade, os prazeres, os entretenimentos, o lazer, as mídias, as distrações, as atividades físicas, tudo é muito bom e necessário e útil, e Jesus jamais vai condenar isso. Mas elas não podem compor e nem sustentar o motivo maior da nossa existência. Essas coisas, elas são secundárias, por incrível que pareça. Ah, mas até a nossa saúde é secundária? De uma certa forma, sim, porque o nosso corpo vai morrer. Não é que você não deve priorizar a sua saúde, não é isso. A saúde é a parte boa, mas lembrando sempre que nós escolhemos a parte boa, mas escolheremos também a melhor parte, que é o pão da nossa vida, o nosso alimento espiritual. Esses afazeres todos, eles não são o alimento espiritual que nós precisamos. Se falta o alimento espiritual, nós não vamos conseguir fazer essas outras atividades. Então, apenas uma coisa é necessária na nossa vida, conforme Jesus disse, né? Que é a presença dele e dos seus ensinamentos em nossa vida. Pois não há nada, nem nenhum poder que vai superar a presença do Cristo, de Jesus em nossas vidas. O relacionamento pessoal, e Jesus nos conhece pelo nome, com Jesus, produz em nós um profundo amor que dura para sempre, um equilíbrio que vai fazer com que nós consigamos fazer tudo que nós precisamos fazer na nossa vida com paz. Isso sim é indispensável. Nada poderá tirar esse tesouro verdadeiro, nem os ladrões, nem as traças. Jesus ensinou isso em muitas passagens, né? Em todas as passagens do Evangelho, ele sempre enfatiza a necessidade da implantação do reino de Deus dentro de nós. Todas as coisas terrenas são passageiras, mas o reino de Deus que nós implantamos dentro do nosso coração é a melhor parte que ficará. E a gente tem, então, que pensar também que é muito difícil para nós fazermos tudo isso, desfrutar a melhor parte nos nossos dias de hoje. Então, como ser Marta, que tem a presença material, em tempos de Maria, que é a presença espiritual? É difícil, né? Nós temos que abrir mão de muitas coisas da nossa casa, da nossa vida material, da nossa profissão, em detrimento das coisas espirituais. Então, a primeira coisa é nós aprendermos a dizer não a muitas coisas que às vezes são até desnecessárias. Não que sejam desnecessárias, não precisa, não é prioridade naquele momento, e nós temos que ter um limite nessas nossas tarefas materiais aí, né? Nós não precisamos ser perfeitos em todas as áreas da nossa vida, tudo tem que dar certo. E tá tudo bem se alguma coisa sair errado, não tiver a refeição na hora certa. Tem que haver essa compreensão entre a família, entre os filhos. E aí, como que é ser Maria, que é a nossa parte espiritual, em tempos de Marta, né? Nesse nosso dia a dia aí complicado também. Nós somos constantemente incentivados, até pela mídia em geral, a sermos Marta, a mulher perfeita, o homem perfeito, que consegue dar conta de todas as tarefas, estar impecáveis, é, o corpo perfeito, conseguiu ir na academia, consegue fazer um monte de coisas materiais. Então, a figura da Marta, ela é sempre exaltada como um ideal a ser alcançado. Ela é a mulher e o homem multitarefado dos nossos dias. E essa pressão, para nós sermos Martas, pode ser esmagadora e pode nos levar ao estresse e ao burnout, que é o excesso de trabalho que gera uma doença física, inclusive uma doença psíquica também, né? Nós vamos nos sentir que nós nunca somos bons o suficiente, sempre falta algo para fazer, então nós temos que aprender a ser como Maria. Maria nos ensina a importância de priorizar o que realmente importa, de buscar o conhecimento, a sabedoria, de cuidar da nossa espiritualidade e do nosso bem-estar físico também e bem-estar emocional. Ser como Maria em tempos de Marta, aprender a dizer não, a estabelecer limites nas nossas vidas e ver realmente o que é importante na nossa vida. Né? As mulheres, principalmente, têm, às vezes, manias, excesso, né? de limpeza. Então, tem que limpar vidro toda semana. E será que isso é tão importante? Se nós passarmos uma semana sem limpar os vidros, não é para deixar a casa suja, não é isso, não. Mas, assim,
Ser Maria em tempos de Marta é o mais importante para todos nós. Não vamos nos comparar com as outras pessoas. Há muito transtorno por aí, então cada um faz a sua rotina diária, priorizando o bem-estar emocional, fazer atividades que nos tragam prazer também, nos ajudem a relaxar, a ler um pouquinho, ouvir uma música, praticar exercícios físicos, tudo isso é muito importante. Quando nós temos paz espiritual, nós conseguimos fazer as outras tarefas. E nós não vamos nos comparar com as outras pessoas jamais. Ser Maria em tempos de Marta não é uma tarefa fácil, não, mas é uma escolha que permite viver de forma autêntica e verdadeira, nos libertando dessa pressão de sermos perfeitos, que sai tudo direitinho, não tem nada errado, não tem um móvel fora do lugar, não tem o nosso serviço profissional tá ali, né? Tem tantas coisas que a gente vê na internet hoje, né? E aprendemos também que Jesus está ao nosso lado. Embora ele tenha repreendido a Marta, ele não desmereceu a tarefa dela. Essa história de Marta e de Maria nos ensina a priorizar as coisas certas na nossa vida, a vivência no Evangelho, buscando conhecer os ensinamentos e evitando as distrações do mundo material que estão aí, né? E trazer para nós uma vida equilibrada de amor. E a fé é fundamental nisso tudo. Que Jesus possa, então, nos inspirar e fazer com que nós possamos sempre escolher a melhor parte. Muita paz a todos e obrigada. E assim, com essas reflexões tão importantes e necessárias, nós agradecemos a Deus, o nosso Pai, pela vida, a Jesus por estar aqui conosco e enviando seus mensageiros para nos ajudar, nos oferecendo tantas energias de fortalecimento e de equilíbrio. Nós nos unimos a Jesus nesse instante, unindo todo o nosso pensamento e coração, oferecendo a Jesus o nosso amor e pedindo a Jesus que derrame as bênçãos de paz ao nosso planeta, fortalecendo todos os corações aflitos, para que todos nós possamos aprender a buscar essa melhor parte. Que a paz possa habitar os corações, o respeito, a fraternidade, a ajuda mútua entre vizinhos, entre cidades, entre nações. Que nós possamos, Senhor, vibrar e desejar saúde a todos os doentes do corpo e aos doentes da alma. Lembrando em todos aqueles que não têm a oportunidade de receberem um atendimento médico, que sintam as forças lenitivas de Jesus, levando a eles o restauramento da saúde, a força, a fé e a coragem. Vibrando para que a humanidade possa se sensibilizar e ir assim ao encontro de todos os necessitados, porque todos nós, Senhor, podemos, dentro da nossa rotina, das nossas profissões, sermos úteis àquele que tanto necessita. Nós vamos assim vibrando para que haja respeito, entendimento, união em todos os lares, Senhor. Que a família seja esse núcleo de amor, esse núcleo onde as pessoas sintam-se acolhidas e fortalecidas para enfrentar as vicissitudes da vida. E agora, nesse instante, Senhor, nós vamos pedindo por nós mesmos. E nesse instante que nós rogamos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e por nós vamos sentindo que esses benfeitores em nosso lar esparramam vibrações de amor, de paz, de equilíbrio, que essas luzes transformem o nosso lar num local de paz. Que nesse instante, esses mensageiros de Jesus derramem sobre a água que nós deixamos aqui ao nosso lado os fluidos salutares. Que esta água se transforme no remédio, no lenitivo, no calmante que nós precisamos, Senhor, para a nossa vida mental, para a nossa vida espiritual e material. Que ao ingerir essa água nós possamos ter a certeza absoluta
de que ela está envolvendo as nossas células, dando o equilíbrio físico que nós necessitamos. E que nesse instante essas energias que estão sendo derramadas sobre todos nós possam nos fortalecer moral e espiritualmente. Que essas energias sejam absorvidas pelas nossas células. E as nossas células vão ficando iluminadas, renovadas. E nós vamos encontrando a disposição, a força, a coragem, a fé, a alegria de viver, a certeza de que Jesus está ao nosso lado. E assim nós vamos sentindo que Jesus está conosco, nos auxiliando nos momentos mais difíceis. Porque Jesus não disse que nós não teríamos problemas, mas ele disse que com ele os nossos problemas seriam menos difíceis de serem solucionados, porque o nosso coração encontra a força, a resignação, a coragem de continuar. Que tudo isso, Senhor, possa chegar aos nossos familiares, a nós e a todos os necessitados. E em teu nome, Jesus, nós nos despedimos agradecidos pela oportunidade deste encontro com os seus ensinamentos, pelas energias que recebemos nesse instante. E assim, Senhor, que nós possamos manter com o nosso pensamento as bênçãos que recebemos durante esses instantes em que estivemos reunidos. E em nome de Deus, em nome de Jesus, dos benfeitores amigos, nós encerramos o encontro com o Evangelho de hoje. Que assim seja e muita paz.